as estreias de Corinthians e Palmeiras, e nas entrevistas de Mano Menezes e de Abel Ferreira apareceram os temas estreias dos reforços, né, e pouco tempo para trabalhar. É basicamente o que a gente está tratando nesse começo de temporada, né, Joana? Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Barreto, Coutinho, Gonz, amigos que acompanham a redação. E, basicamente, duas equipes que fizeram um ótimo trabalho na Série B. Então, é sempre apontado nesse início de trabalho, né, os times grandes de São Paulo e outras praças, outros eixos também. É sempre a mesma história. Os times menores começam fazem uma pré-temporada maior, começaram a trabalhar antes do que a gente começou a trabalhar. O Mano Menezes tocou nesse ponto também na coletiva e falou, olha, uma semana a mais de trabalho parece muito pouco em relação ao tempo de trabalho, né, que o Guarani teria uma semana a mais, mas, poxa, se a gente está falando de 3 semanas, a gente está falando de 33% a mais. Então, é uma história muito repetitiva. Eu estou com um Gonza. Tem um clima, assim, de volta às aulas também, no sentido que é difícil ter uma cobrança. As equipes passaram por reformulações, principalmente o Corinthians. O Corinthians passou por uma grande reformulação e, ao mesmo tempo, Barreto, né, em que o Corinthians faz uma estreia com um time completamente reformulado, ficaram evidentes alguns dos problemas, né? Banco de reservas. O Corinthians continua não tendo. Ontem, por exemplo, o Corinthians tinha 7 jogadores de linha no banco, alguns deles eram moleques, né, que não estavam sendo aproveitados na copinha. Então, existe um problema grave. Aí, tem jogadores que são reforços que saem antes do tempo, que é o caso do Lucas Veríssimo. Né? O Lucas Veríssimo era para ter sido titular ontem, o Mano teve que improvisar. E a questão do Matheus França, que também não está assinado, gera uma preocupação. Será que vai vir mesmo? Está treinando com o Corinthians. Mas gera uma insegurança grande, né? Tanto para o Mano Menezes quanto para o torcedor que está acompanhando aí o Corinthians tentando se reconstruir para a temporada. A parte boa é que o cara que já estava resolvendo, né, terminou o ano resolvendo, continua resolvendo, que é o Romero. Inclusive fez um belíssimo gol de voleio. Ontem foi acho que foi o melhor jogador do Corinthians disparado, um jogador que entende o que é Corinthians, já tem uma rodagem muito grande de Corinthians, né, com as 2 passagens dele que ele soma, né, um cara que sabe o que é ser campeão pelo Corinthians, sabe a importância dessa temporada para o Corinthians, depois de um tempo aí passando em branco, né? O Corinthians passou os últimos 3 anos sem títulos, então, mas acho que essas indefinições incomodam demais, Barreto. E o último capítulo das indefinições, dos sustos que a gente toma, né, como jornalistas, ali no dia a dia cobrindo, e o torcedor toma também, é no sábado ter o conhecimento da transferência do Lucas Veríssimo para o futebol do Catar. Mais uma negociação que foi dada como certa pelo Corinthians. Me faz lembrar um pouquinho o que aconteceu com o Caio Paulista no São Paulo, no sentido de que existia um prazo para ser cumprido, não foi cumprido, e aí o jogador e o clube detentor dos direitos, que no caso do Lucas Veríssimo é o Benfica e no caso do Caio era o Fluminense, eles têm o direito de fazer um negócio que é mais interessante para eles. É mais um caso clássico. No caso do Corinthians, Barreto, é uma soma de falas que caem em descrédito. Então, é um começo de gestão muito ruim para o Augusto Melo na hora de se comunicar com o seu torcedor. Né? Que o torcedor fala assim, será que eu posso confiar no que eu estou ouvindo? Né? Então, tem uma série de questões aí que eu acho que atrapalham, né, esse começo de temporada. Fora que ainda o Corinthians precisa se reforçar. Isso ficou muito claro no jogo de ontem também. Perfeito. Eu acho que essa questão que a Giovana toca do Lucas Veríssimo, né, é claro que o jogador, e aí não só o atleta em si, mas quem trabalha com ele, o staff, o empresário, enfim, as pessoas que também dependem do trabalho dele, gera muita insegurança quando você tem episódios acontecendo, como ocorreram com o Corinthians nesse início de temporada, né? Algumas declarações. Eu até acho que depois o Augusto Melo ele começa a entrar um pouquinho ali dentro da realidade, quando ele cita, por exemplo, que o Corinthians não tem dinheiro para pagar a multa rescisória de jogador muito caro. E só que 10 dias antes ele tinha dito que estava encaminhado, estavam adiantadas, né, as conversas pelo Gabigol. Então, acho que no intervalo entre uma declaração e outra, parece que ele entendeu realmente qual é a situação do clube dele. E acho que o Veríssimo vai muito dentro disso. Sobre o Romero, estava buscando até mais cedo um dado muito relevante aqui sobre o momento dele. Desde que o Mano chegou, ele tem 9 gols em 15 jogos. É um jogador que... o Mano entende muito bem a forma dele atuar. Ele não vinha jogando pelo lado do campo no futebol mexicano. Ele vinha jogando centralizado como um segundo atacante ali. O Mano faz com que ele parta do lado esquerdo do campo, mas que
faça exatamente o movimento que ele fez nesse gol aí contra o Inter no Brasileirão do ano passado. As diagonais para dentro da área, porque o Corinthians não tem um camisa 9 que ocupe esse espaço o tempo inteiro. Então, é necessário que o Romero faça isso, e ele sabe fazer isso. Ele faz bem isso, ele já fazia isso bem na última passagem dele pelo Corinthians. É um jogador totalmente diferente daquele que foi. Então, estava buscando um dado aqui, dos 15 jogos dele com o Mano Menezes, ele fez 9 gols. A gente volta a carreira dele, né? Antes desses 9 gols, os 9 gols anteriores a esse conjunto de 9 que ele fez, ele demorou 81 jogos para fazer. Ou seja, de 2020 a 2023, ele fez 81 jogos e marcou 9 gols. E num intervalo de meses com o Mano Menezes no Corinthians, ele acaba chegando a essa mesma marca. Acho que ontem no jogo, como a Jana falou, ele foi o melhor em campo. Mas eu gostaria também de destacar alguns outros reforços que o Corinthians trouxe. Acho que o Ranieri fez um bom jogo. O Félix Torres na zaga também mostrou ser um bom zagueiro já na primeira partida. Gostei do Maicon no meio campo também, do Fagner. Então acho que dentro desse pacote que a gente estava citando anteriormente aqui, de um time que teve pouco tempo para treinar, de um time de muitas transformações, acho que o balanço é positivo, excetuando, é claro, a queda no segundo tempo, quando o Guarani chegou bem perto de empatar o jogo. Teve bola na trave, teve finalização perigosa de dentro da área. Mas acho que o balanço, considerando todo esse contexto do Corinthians, é positivo. Eu vejo esse primeiro jogo exatamente dentro desse contexto de volta às aulas, porque além da questão de que o Corinthians ainda está em formação, está mais do que claro que o time precisa de reforços em termos de quantidade e principalmente de qualidade. Você teve ali algumas boas atuações, o Félix Torres tirando ali um bote errado que ele deu no primeiro tempo, que quase saiu o gol do Guarani, mas no resto do jogo ele teve bem colocado, jogando com experiência, antecipando, né? Como disse o Coutinho, o Ranieri também deu uma consistência, uma segurança boa, defensiva. Mas o Corinthians não pode ficar com esse número reduzido de jogadores no banco de reservas, lembrando também que o Corinthians está com 3 jogadores na seleção pré-olímpica, né? O Matheus Donelli, o Biro e o Giovani. Tem jogadores da Copinha que poderiam encorpar, pelo menos ali, o banco de reservas. O Corinthians vai disputar hoje uma semifinal contra o Novo Horizontino. Então tem uma série de problemas. E, além disso tudo, para você tentar fazer uma análise, é difícil porque... eu estava olhando ontem a escalação do Corinthians, né? Do meio para frente, eu sinceramente tenho dificuldade de bancar que os 4 jogadores que começaram ontem, lá, o Matheus Araújo, Rojas, Romero e o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto. Eu tenho dúvida se esses 4 jogadores eles vão ser titulares ou se eles vão Até porque tem o Garro, né, Gonza? O Corinthians está esperando o Garro, né? Exatamente. E esse se jogar o que jogou na última temporada pelo Talheres, se não chegar ninguém melhor, ele chega para ser titular. Ele vinha treinando de titular, inclusive. E o Yuri Alberto voltou a perder alguns gols que ele já vinha fazendo. Então, assim, todo mundo está começando a perder um pouquinho a paciência com essa espera, né? Que quando é que o Yuri Alberto vai voltar a ser o jogador que chegou para o Corinthians? Então é tudo muito, muito indefinido. Agora, a boa notícia é que o Corinthians vencendo, você acalma um pouco a torcida, você deixa o Mano respirar um pouco, né? O Mano está fazendo o que ele sempre faz, que é ajeitar o time a partir da defesa. Então o Corinthians não tomou gol. Então, esse é um aspecto importante, mas assim, o torcedor, e principalmente quem está analisando, tem que ter muita cautela e levar todos esses fatores em consideração. Eu acho que uma outra boa notícia do Corinthians ontem foi o Matias Rojas, né? Um jogador que na temporada passada chegou repleto de expectativa, acabou não conseguindo render, teve a questão lá dos atrasos de direito de imagem, provavelmente isso influenciou no desempenho dele, né? Na forma como ele... Teve lesão também, Coutinho? Teve lesão, né? Assim que ele chegou. Mas essa questão financeira provavelmente atrapalhou o desenvolvimento dele de adaptação no futebol brasileiro, né? Você imagina, você mudando de país, chegando num novo clube, numa nova realidade, aí o seu salário não está caindo 100% dentro daquilo que você imaginou. Ontem até ele começa o jogo pelo lado direito, depois ele troca com o Matheus Araújo, participa da construção do primeiro gol, fez algumas jogadas interessantes. Acho que é um jogador que pode ter aí uma melhora nessa temporada,
caso não tenha mais problemas com essa parte de direito de imagem. Mano Menezes... Fala, João. Não, desculpa, eu ia falar que a jogada do gol, que terminou com o golaço do Romero, foi uma das poucas jogadas trabalhadas, que começa, inclusive, com um dos reforços, que é o Ranieri, no momento que ele aparece um pouco mais à frente, que foi raro de ver, assim, mas foi uma jogada bonita que deu certo e que terminou com a assistência do Fagner também. Sobre os reforços, o Mano citou na entrevista coletiva o Félix Torres, né? Disse que gostou da estreia dele, até pelo pouco tempo, né? De adaptação. E ele falou também sobre a falta de recursos causada até pela Copinha. Até a Copinha interfere, né? Porque ele tem menos jogadores à disposição no banco. Vamos dar uma olhada num trechinho da entrevista coletiva. Todos querem os melhores, né? Os melhores vocês viram em que valores se passou a trabalhar no futebol brasileiro, né? Uma coisa bem diferente do que se tinha nos últimos anos. E a gente tem, com um pouco menos de dinheiro, ser muito cuidadoso para tentar errar o menos possível. E é natural também que, com a equipe do Corinthians disputando a semifinal da Copinha, a gente ficou privado de alguns jogadores que poderiam estar aí, no lugar dos mais jovens que estavam hoje, né? Mas a gente entende que é uma coisa que é importante para o clube, é importante para o trabalho da base, e também vamos logo contar com eles aí, que eu tenho certeza absoluta que vão ajudar a passar por esse momento. Também temos 3 jogadores na seleção brasileira, que também vão estar aí daqui a pouco. Então, são jogadores que já têm mais rodagem, que vão poder ajudar a equipe, como eu acho que os que entraram também tentaram ajudar. O Corinthians é um clube ativo na janela de transferências, mas o Mano está citando aí a questão dos valores para trazer os grandes reforços, né? Eu até, na minha coluna de ontem no Globo, citei uma moeda criada por um dos integrantes do meu grupo de jornalistas velhos no WhatsApp, o Ricardo Gonzalez conhece, o famoso Serginho Traz o Short, que ganhou esse apelido. Gênio. No porta-mala dele tinha sempre um calção extra, caso faltasse alguém para pelada e precise, não, mas eu não trouxe, tá aqui o calção, pode jogar. Mas ele não foi citado por isso, não. Foi citado por ter transformado o Vitinho em moeda do futebol brasileiro. Sempre que se fala de uma contratação, mas o Corinthians trouxe o Félix Torres, ele diz assim, custa menos que um Vitinho. E o Vitinho virou moeda porque, assim, é um jogador que já foi até embora do Flamengo. Não teve uma passagem marcante, relevante, e mesmo assim custou um dinheiro que vários clubes brasileiros não têm para gastar. Então é isso, especialmente o Flamengo, que faz contratações mais pesadas, mas também o Palmeiras, que tem mais dinheiro. Esses clubes estão fazendo subir o valor. E é claro, tem a pressão do mercado externo também, né? Hoje você tem esses 2 clubes que conseguem negociar melhor no Brasil, né? Flamengo e Palmeiras. E você tem o mercado externo que continua, né, buscando jogadores. Buscou, como vocês disseram, o Lucas Veríssimo no Corinthians no sábado, né, na véspera desse jogo aí. Mas hoje em dia ninguém tem muito Vitinho para gastar, né? Então tem que realmente contratar com sabedoria. Você pega ali patamares diferentes, né? Você pega, por exemplo, no caso do Luiz Henrique, né, que o Fluminense, né, quis muito, chegou lá, viu quanto era, voltou. Uma hora a realidade bate de uma maneira que tem que... Não sei se vai contratar ou não, mas está lá brigando, porque tem bala para isso. O próprio Ranieri que a gente citou, assim, é aquilo, né? O Corinthians, ele tem poder de investimento, mas é o que o Barreto explicou. Existem as prateleiras diferentes. Para a prateleira A, não vai chegar nesse valor. Mas, por exemplo, o Ranieri, que é um volante que estreou bem ontem, é um ótimo jogador, mas é um volante que vai fazer 27 anos e o Corinthians pagou 13 milhões de reais por 60% dos direitos dele. Isso daria quantos milhões de euros? Mas agora você me pegou. Porque o Vitinho eu guardei, ele custou 10 milhões de euros. Então é uma comparação boa de fazer. Um Vitinho equivale o câmbio está 10 milhões de euros. O Ranieri valeu menos que meio Vitinho. Deve ter valido aí um terço isso de com Vitinho certeza. por aí, né? Mas assim, por que eu estou frisando isso? Porque esse valor para um volante de 27 anos, que é o primeiro clube grande da carreira dele, né? Ele se destacou há 2 temporadas do futebol brasileiro, já alcançando ali a metade da carreira. Você pagar 13 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos dele é um valor muito alto para o mercado. É um valor que, mesmo o Corinthians em meio a pagamento de dívida, né, que é urgente, é necessário, tomara que a atual diretoria tenha um foco em cima disso. Mesmo assim, é um clube que tem receita para conseguir pagar.
às vezes outros clubes que são mais organizados, né, têm uma saúde financeira maior, eles não têm essa bala na agulha de chegar e pagar esse tamanho de multa rescisória. Então, acho que isso que o Mano citou é importante para o torcedor ter uma localização de qual é o limite financeiro do Corinthians no mercado hoje. Por mais que muitas e muitas vezes a gente tenha visto recentemente. Mas você consegue entender qual que é o limite financeiro? Você não fica um pouco confuso quando a diretoria fala em Gabigol? Ah, não. Então, eu ia chegar aí. Então, eu ia chegar aí. Esse é o problema. Não fica muito claro qual que é a potência do Corinthians, de fato, para atuar até o fechamento da janela. Para mim, Joana, assim, aí é uma opinião só minha, tá? É uma bravata. Eu sempre falei isso aqui. O Gabigol, quando começou o papo, já tinha a história do investidor externo. E isso no futebol brasileiro... Já aconteceu algumas vezes, né? No Corinthians, inclusive, né? Mas raramente a gente viu isso funcionar, né? Olha, vamos trazer com estratégias aqui. Antigamente se falava da venda de camisa. Não... Ah, sim. Nunca se comprovou isso. O Corinthians não está conseguindo... O Corinthians não está conseguindo assinar um contrato, né? Ele anuncia sem assinar o contrato, como foi o caso do Veríssimo. E ontem, como o vice-presidente do Corinthians, o Mateuzinho também não assinou ainda. E o Rodrigo Tem uma cláusula. O Rodrigo Garro não estreou ainda pelo Corinthians, não pôde ser inscrito ainda pelo Corinthians, porque não foi paga a primeira parcela que foi combinada com o Tadieres. Exatamente. Então, o clube argentino não liberou o valor. Então, só para arrematar aquilo que eu penso, Jona, da questão do mercado do Corinthians, é o seguinte. O Augusto Melo deu uma declaração totalmente infeliz, para dizer o mínimo, de um jogador que o clube dele não tem condição de comprar. Então, o tamanho do Corinthians no mercado é investir no Ranieri, é investir no Rodrigo Garro, é investir no Félix Torres. São jogadores de primeira prateleira no futebol brasileiro? Não. Mas são jogadores que compõem bem o elenco, que podem fazer um Corinthians competitivo em 2024. Só para fechar sobre o Corinthians, né? Além da beleza do gol do Romero, né? Tem um marco também. Ele está a um gol de igualar o Roger Guedes como o maior artilheiro da Neoquímica Arena, né, Joana? Exatamente. Com certeza vai passar, né? Tá numa fase boa, Romero. Fez um golaço ontem. Como a Joana destacou também, né? A jogada foi bem trabalhada, o cruzamento do Fagner vem na medida, né? E ele completa bonito. Na véspera tinha tido um gol bem bonito do Otero também, né? Sim. Pelo Santos, então... Girou o corpo e emendou de primeira. Os artilheiros estão inspirados aí nesse começo de Campeonato Paulista.